Olá, ouvintes! Tudo bem? Nós estamos aqui em mais um episódio do Brother Borges. Eu, Ulisses Borges, você sabe que só com 10% de visão nós temos rodado aqui o Brasil todo com a motivação e a movimentação total. Fala, Lucas! Olá, aqui o brother do Borges. É isso mesmo. O Lucas Borges. Estamos aqui em mais um episódio emocionante que traz conteúdo assim, ó, fantástico para vocês. E quem está aqui conosco hoje, Lucas? Quem? Rafael Medeiros! Cheguei, Rafael. Fala meus amigos. Meu nome é Rafael Medeiros, sou o maior especialista em gestão do tempo e produtividade do país, fundador da Escola de Gestão do Tempo. Vamos falar de gestão do tempo para ajudar essas pessoas a prosperarem financeiramente através da boa priorização. Exatamente. E galera, é o seguinte, nós temos muitas novidades aqui no ar e hoje eu estou completando 48 anos. Dia 17 de outubro, nós estamos aqui realmente ganhando esse presente do Rafael. Isso aí. O Rafael hoje é um presente para o Brother Borges, que nasceu essa criança há pouco tempo. Há pouco tempo. E ela já está já está comemorando aniversário aqui com eu digo, com a vida, né? A gente comemorando mais um dia, mais um ano de vida aqui de um dos Brother Borges. Exatamente, Lucas. E a primeira pergunta que nós temos para o nosso convidado é o seguinte: como ele faz tudo e ainda dá tempo de fazer as atividades, né? Naturais, olha só, o cara com... Eu estava acompanhando, nessa semana, acho que foi 15 palestras, em 4 estados diferentes, 5, e ele está aqui priorizando esse tempo. Rafael, como que é isso? Conte para nós. Não, foram 6 palestras em 4 estados. 15 é impossível. Não, eu estou aumentando. 15 é hipérbole, exagero. O tempo é seu inimigo ou seu amigo? Depende. Se você souber lidar com ele, ele pode se tornar um grande amigo seu. Então é o seguinte, pensa comigo. Deus, ele poderia ter feito tudo em um único dia. Haja tudo lá em Gênesis 1. Mas ele fez em quantos dias? 6 dias. 6 dias. Se Deus poderia ter feito tudo em um dia, mas ele fez em 6 dias, por que a gente está querendo fazer tudo em um dia? Deus nos ensinou um princípio. Dá para fazer tudo, só que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então vai uma chave aqui para todo mundo que está nos assistindo. Trabalhe com blocos semanais, sprints semanais. Sabe o sprint, que é a corrida final? A corrida que você pega e dá um disparo? Gás, né? Trabalhe com sprints semanais. Toda semana você para reavaliar como foi o seu sprint da semana anterior. Quando você pensa num nadador, o Gustavo Borges, esses grandes nadadores, eles treinam geralmente com microintervalos. Então, em vez de treinar 1000 metros, eles fazem 10 avaliações de 100 metros. Cada avaliação de 100 metros, eles têm a oportunidade de ter um feedback. Mesma coisa, em vez de você esperar 1º de janeiro, que é o Dia Mundial da Mentira, sabe por quê, né? Mudou. Aí você promete tudo pro ano todo. Esse ano em abril, agora mudou para janeiro. Nós estamos em outubro, a pessoa fala, nem adianta fazer academia agora, esse ano já foi pro espaço, eu vou fazer a saideira e ano que vem eu prometo. Vou deixar para segunda e pro dia primeiro. Aí no dia 2 de janeiro a pessoa faz o plano bianual na academia, vira sócio mantenedor da academia, em menos de 10 dias volta ao estado anterior. Então Deus, ele nos ensinou a trabalhar com ciclos semanais. De 7 dias, sendo 6 dias para produzir e o 7º para descansar. Só que você tem um descanso físico no 7º dia, mas você tem o desfrute emocional e mental no final de cada dia. Porque Deus, quando ele criava as coisas do dia, ele olhava e falava o que no final do dia? Isso foi bom. Isso foi bom. É bom. Você tem que olhar o que você fez no dia e falar, foi bom que eu fiz, viu? Foi bom. Essa sensação. Chega na terça-feira, você conclui sua tarefa, foi bom que eu fiz. É justamente quando você fala tarefa de ganho e tarefas... De prevenção de dor. A prevenção de dor não dá esse prazer. Exatamente. A tarefa de prevenção de dor e a tarefa de produção de ganho são conceituações que nós criamos na Escola de Gestão do Tempo. A prevenção de dor, Lucas, é a tarefa que se você não fizer, sua vida piora. Mas se você fizer, sua vida não melhora. A tarefa de produção de ganho é a tarefa que leva você a melhorar, evoluir. Exemplo, fazer esse podcast para vocês é prevenção de dor ou produção de ganho? Produção de ganho. Legal, mas chegar no horário da empresa é prevenção de dor, mandar o carro para revisão é prevenção de dor, levar menino em colégio é prevenção de dor, pagar a conta é prevenção de dor, lavar a louça é prevenção de dor, depende, né? Se você lavar a louça para tua esposa, no final do dia você pode... A recompensa é sensacional, nós já aprendemos, né, Lucas? Aprendemos, então, né? Não, isso aí... O Lucas, essa produção de ganho eu já tenho feito sempre. Eu vou fazer um teste com você,
para ver se você realmente prestou atenção aqui na aula aqui. Manda. Abastecer o carro é uma prevenção de dor ou uma tarefa de ganho? Dor, ué. Isso. Ah, parabéns. Dor, Você você vai ter que Porque não abastecer vai- ela de qualquer forma. Ela só vai minimizar minimizar o que você tem que fazer no um dia. incêndio. Boa. Um incêndio. Exatamente. Sua vida não está evoluindo por causa dessa tarefa. Mas fazer esse podcast é uma produção de ganho, escrever um livro é uma produção de ganho, como você, os irmãos Borges vão lançar agora comigo o livro Upgrade de Mentalidade. Upgrade Ter novas na mentalidade. ideias. Coloca esse livro para nós aí, para a gente poder falar. Mas antes, a Escola de Gestão do Tempo, Rafael. Olha só que logomarca incrível, hein? Bonita. Essa é Bonita. a logomarca da minha empresa, Escola de Gestão do Tempo, são mais de 10 mil alunos online. E presencialmente, mais de 700 mil pessoas já nos assistiram Uau! nas palestras. Todo mês, de 10 a 15 estados do país. Eu moro lá em Alphaville, São Paulo. E voltando para o nosso ponto, Ulisses, a Isso. tarefa de prevenção de dor é uma tarefa de manutenção. A tarefa de Manutenção. produção de ganho é uma tarefa de evolução. A maior loucura que eu já vi em 17 anos de treinamento em gestão do tempo, de especialista em gestão do tempo, é ver pessoas que são disciplinadas na prevenção de dor esperando resultado como se estivesse na produção de ganho. Então a pessoa é uma disciplinada de rotina e improdutivo de crescimento. Você não crescer é um tipo de improdutividade, só gerenciar a rotina. Então nós temos que ter duas forças, força de administração, que é prevenção de dor, para não perder o que a gente já tem, e força de crescimento, que é produção de ganho, para construir coisas novas. É a produção de ganho que dá sentido ao seu tempo, é a produção de ganho que te traz realização, é a produção de ganho que fez com que Jesus elogiasse Maria. Ela escolheu a melhor parte, não vou tirar essa parte dela. E ele disciplinasse Marta, porque Marta vivia na prevenção de dor, fazendo milhões de coisas. A mesma coisa somos nós. Você nunca vai ter tempo para priorizar a produção de ganho. Você tem que escolher ter tempo para produção de ganho e o resto vai se adaptar para a prevenção de Porque a dor. produção de dor, ela é inevitável. Ela nunca vai deixar de existir. Exatamente. Não é que o que eu Ela é estou entendendo cíclica. é que não quer dizer que você não vai ter que fazer. Ela vai ter que ser feita independente Você vai ter do que fazer você uma queira ou gestão. não. Mas se Uma você boa não fizer gestão. uma gestão para colocar a produção de ganho, o que não pode acontecer é você só ter Perfeito. produção de dor. Exatamente. Você tem que deixar, tem que entender É o equilíbrio. que isso vai existir. Mas não ter nada de produção de ganho durante o dia ou durante a semana é que são elas. Porque aí você passa a semana só mesmo equilibrando Você e repete o gerenciando passado. tarefa. O Isso. passado já existe, você traz para agora. Tá tudo bem. Você tem que ter uma tarefa de defesa, é a tarefa de Isso. retranca para não tomar gol. Só que você não está aumentando o placar, você só está evitando problema. E você tem que ter essa tarefa de defesa. Mas a tarefa de produção de ganho é uma tarefa de expansão. Então, o arquétipo é prevenção de dor, escudo, produção de ganho, espada. Joia. É interessante, Rafael, que, por exemplo, talvez o nosso ouvinte está perguntando qual que é a maneira prática de fazer isso. Você falou no início que Deus fatia, né? Vamos dizer assim, não é? Sim. Realmente ele planejou em 6 dias a criação do mundo. Que em uma semana nós podemos também fazer esse planejamento de algumas tarefas de ganho, né? Um projeto, rodar um projeto e fazer no final da semana uma avaliação ou reavaliação. De uma maneira prática, como fazer esse checklist ou fazer esse termo que você colocou? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu percebi na minha vida que fazer as coisas difíceis é a mesma coisa de fazer as coisas certas. E quando eu abandonei somente aquele sentimento e a motivação, eu tenho que ter motivação hoje para eu poder me locomover ou movimentar. Independente da motivação, eu faço a coisa certa e muitas vezes é difícil de fazer, né? Então, venha também a palavra priorizar. Você falou aí que nós devemos colocar, nós devemos direcionar, nós devemos buscar. Então, é uma decisão. A priorização é uma decisão. E gerar tarefas de ganho, né, projetos, também é uma decisão de você colocar isso aí. Exatamente. A melhor maneira de você fazer isso na prática é começando o dia com uma vitória e não com a distração. Boa. Você já começa com saldo no seu dia, com micro vitórias. Então, eu tenho uma filosofia que é não comece o dia pelo celular, comece o dia com a vitória. Nosso problema é que quando o cérebro acorda, seus olhos se abrem, entrou cortisol para
e noradrenalina para te despertar, a primeira pergunta do cérebro é: onde é que está a diversão do dia de hoje? Aí ele vai para o celular. Então você cria um estado já reativo. Mas quando você acorda e a primeira decisão do seu dia é uma produção de ganho, você vai transformar aquela primeira decisão num efeito angular, ou tarefa angular, que é a primeira decisão vai influenciar as próximas tarefas. Então, por exemplo, você acorda fazendo exercício físico. Boa. Acordou, fez exercício físico. Isso vai gerar um impacto angular na sua alimentação logo depois, que você vai se alimentar melhor. Isso vai gerar um impacto angular no seu humor. Você vai estar melhor, com mais humor. Você vai se entregar num estado de espírito melhor para as pessoas que você ama. Você vai escolher tarefas mais complexas, porque teu corpo está dopaminado, está com endorfina, serotonina. Então, aquela tarefa virou um efeito cascata. Então, a primeira decisão do seu dia vai reverberar sobre todo o restante. Então, não comece o seu dia com a prevenção de dor. Comece com a produção de ganho. Mas como é que as pessoas acordam? Peraí, vamos levar menino, comida, pega o gato, dá comida do cachorro, leva o cachorro pra limpa a titica do cachorro. Vambora, do celular. Arruma a lancheira, arruma vamos. mochila. O estado eufórico da correria. Aí você já entra no elevador, chega um vizinho, aí você disfarça e fala: e aí, na correria, pronto. Esse diálogo tão profundo acaba ali. Então, aí a gente vive nessa vida aí. Então, comece o dia com a vitória. Depois, começou o teu dia com a vitória, nunca comece o seu dia sem antes saber como vai terminá-lo. O que tem que acontecer hoje, Lucas, até às 18 horas para falar que esse dia valeu a pena? Então, já coloca as produções de ganho. Já determina o horário que elas vão entrar. E depois organiza as prevenções de dor. A nossa sugestão na Escola de Gestão do Tempo é que você termine o dia em V3, que são 3 tarefas de produção de ganho no dia. V3. V3. Você termina no dia em V3. Eu já estou hoje em V2. Porque antes de vir para cá, eu fiz exercício físico. Vim para cá, estou fazendo podcast, já estou no V2. Certo. Falta mais uma tarefa de vitória. Então, eu calculo assim. Qual é o saldo do dia? O que seria essa tarefa de vitória? Tarefa de produção de ganho, em qualquer área. Qualquer área. Pode ser algo relacionado na minha fé. Pode ser, como eu já fiz uma na minha carreira agora, uma na vida pessoal, tá faltando uma tarefa de espiritual. Mas eu creio que eu ainda vou fazer, talvez eu termine dia às vezes em V4, V5. Mas pelo menos 3 tarefas que produzem vantagem e saldo no seu dia. Quando você prioriza certo, você termina o dia com um sentimento de marcos emocionais, memórias afetivas, unidade de memória. Quando você só vive na prevenção de dor, você tem até amnésia. Eu nem lembro o que eu fiz, eu só sei que eu fiz um monte de coisa. Não, e toda vez que você termina uma tarefa ou uma produção de ganho, você acaba tendo mais incentivo para fazer a próxima. E aquilo, é o efeito cascata. É o efeito cascata. É que nem no futebol. Você ganha 1, 2, 3, parece que a quarta, quinta vitória parece que é consequência. Você parece que está num volume, né? Você está numa inércia, né? Mas a gente não pode encarar também a derrota como se fosse aquilo tivesse acabado. Eu mesmo, escutando o Rafael tive o privilégio do Rafael palestrar numa dos nossos lançamentos de campanha, para onde eu trabalho, e uma das coisas que você me deixou lá como referência foi isso. Eu comecei a correr maratonas dessa forma. Hoje eu estou correndo uma meia maratona e comecei em novembro do ano passado. Você vê, agora em novembro eu estou fazendo 1 ano. E você vê, eu não vou começar correndo 42. Eu até postei um vídeo ontem que é 1 quilômetro de cada vez. E eu tô, mesmo sem às vezes lembrar das características exatas que o Rafael Medeiros fala, a gente tem que ter na consciência do dia que eu tenho que terminar o dia com o meu exercício feito. Eu botei um treino, aquilo lá, às vezes não necessariamente, o que a gente não pode confundir, é que aquilo lá, às vezes você fala assim, não, mas aquilo lá não vai mudar o meu negócio, aí não vai me dar mais dinheiro. Lucas, vai. Aí você sabe o que acontece? Entra o que o Rafael fala sobre perfeccionismo. Isso. Muitas vezes a gente coloca a regra lá em cima demais e às vezes a gente não faz as coisas esperando um tempo oportuno, ou então uma academia oportuna, uma roupa adequada. Fala sobre isso para nós, Rafael, sobre o perfeccionismo, o perigo do perfeccionismo. O perfeccionismo é uma improdutividade disfarçada, é um fardo que o ser humano leva. O perfeccionismo, na verdade, ele tem vários
ele tem várias causas. Às vezes o perfeccionismo é só um medo de rejeição disfarçado. Eu falo que eu vou fazer um podcast só quando tiver incrivelmente maravilhoso. Ele parece que está falando de nós, né? É, A gente demorou um pouco para fazer o podcast, mas uma das Começamos. coisas que um virou pro outro e falou várias vezes, qual que é a frase, Ulisses? Vamos passar essa frase para ele? Qual O que é a frase? perfeito O imperfeito saudável? é. Qual que é a O frase? imperfeito feito é melhor do que o perfeito nunca feito? Isso aí, ó. top Essa aí, demais, ó. né? Então, continua Eu aí e a o frase. Ulisses viramos várias vezes um pro outro e falou, é melhor a gente fazer imperfeito do que não fazer. Exatamente. Vamos fazer do jeito e a gente vai melhorando gradativamente. Todo aquilo que é perfeito é a soma de várias ações imperfeitas que vão se somando e você vai se ajustando. Porque Várias ações perfeitas. o recurso vem no percurso. Você nunca vai ter os recursos antes de movimentar. Por que eu acertei a internet? Porque eu fiquei 3 anos e meio postando, tentando, fazendo lançamento, tomando prejuízo, mas não era prejuízo, era feedback, aprendizado. O que não dá certo? O que não dá certo? O que é que não dá certo? Então, o perfeccionismo normalmente é um medo de rejeição, que é uma área do cérebro chamado cingulado, que ativa neurotransmissores estressores como cortisol e adrenalina quando você se sente exposto, não validado. E aí na psicologia isso chama de ego ideal. Eu preciso alcançar um ideal para começar a fazer. Só que o ego ideal, quem vive do ego ideal é refém do ideal do ego. O ideal do ego é eu preciso ser perfeito para ser amado. Então o ideal do ego é quando eu sou refém do que pessoas esperam de mim. Aí eu crio o ego ideal para poder alcançar um padrão que eu não vou alcançar e acaba que eu fico na inércia. Então, o ego ideal, que é o perfeccionismo, é um tipo de procrastinação, porque a vida acontece no imperfeito e saudável. Ninguém tem um tempo perfeito, ninguém tem as habilidades perfeitas, ninguém tem a capacidade perfeita, ninguém tem um dinheiro perfeito, ninguém tem a sabedoria perfeita. Você vai se ajustando no processo. Eu digo que se você lançar qualquer coisa, quando você estiver bom demais nela, significa que você lançou atrasado. Você entendeu? Se você Você começar... ficou esperando muito tempo. Exatamente. Tudo na minha vida eu cresci no método VSL. O que é método VSL? Fala para nós aí. Não fala pra nós, eu não lembro. Método VSL, vá se lascar. Você tem que se lascar. Se você não se lascar, você não cresce. Você vê, se você seja, trazer uma isso para o nosso universo do varejo, do comércio, eu vivo isso aí na pele todos os dias. A pessoa vai para uma frente do varejo, de loja, e fala assim depois, nossa, não deu certo, nossa, foi ruim, ah, não deveria ter feito isso. Não. Agora você obteve a informação do Teste, poder de teste. decisão agora que realmente não dá certo. É porque a gente entende que, tipo assim, eu quero ter o poder de decisão sempre efetivo. É aquela velha história da ação, de quem mexe com a ação, é acertar o olho do mosquito. Você não vai conseguir. Muitas das vezes você vai fazer um implemento, vai dar certo. Ou não vai dar certo. Qualquer um dos dois, mediante que você fez, agora você tem a avaliação, o termômetro para poder de decisão. Não é quer dizer que não deu certo, é que aquilo caiu por terra. Muitas pessoas desvalorizam a derrota, Perfeito. desvalorizam a perca. Boa. Aquilo lá vai servir Te para aprimorar. você tomar uma próxima decisão que vai ser mais assertiva. Você sabe qual exemplo nós podemos entrar aqui agora? O Rafael nos convidou para escrever um capítulo de um livro. É realmente assim, eu participo desde o primeiro livro que o Rafael realmente nos convidou. E Parabéns, quando porque ele me convidou e eu fiz aqui igualzinho o são dois Rafael falou. exemplares. Quando parece que é pequeno, ou seja, um capítulo realmente é pequeno, mas o desafio de você sair da inércia do zero para um capítulo é um desafio. Ulisses, Então, conta pro Rafael. esse movimento, muitas vezes, o seu cérebro quer sabotar.
É o que o Rafael está falando aqui. E, Rafael, um exemplo prático é esse, né? Nós não estamos falando de um risco, vamos dizer assim, sem um planejamento. Sim. Eu estou falando de coisas práticas. Você escrever um capítulo do livro, você começar a fazer um vídeo, você fazer uma postagem, você fazer movimentos que, às vezes, aquele medo, aquele receio, aquele bloqueio está te impedindo, né? Rafael, e hoje eu estou lançando um livro, Visão Ampliada, por quê? Justamente isso, eu fui me planejando para lançar um livro solo. Então é um planejamento. Você começa uma grande maratona, mas com uma corrida. Você tem que começar e com a o primeiro vida, quilômetro. uma frase que ele que fala muito, a vida tem que Pessoal, olha só, eu vou interromper olha só. Ulisses, porque é Olha o só. seguinte, eu não dei parabéns para ele até agora, porque eu Ah! não ia tocar no assunto, sabe? Nossa. E ele achou que eu tinha esquecido. Que é isso? Não, de não é- maneira alguma. Não, eu não achei Aqui, nada ó, disso. Eu cheguei, Eu estava disfarçando eu cheguei lá, para eu você falei, ter a oportunidade de fazer a surpresa. entendeu? Aí, você achou que... Provando para você que eu não esqueci, porque eu trouxe o bolo. Falei, não, deixa ele quieto. Ele falou, já falou aqui no parabéns. Falei, não, ele acha que Coloca eu a esqueci. visão ampliada aí para nós lá no slide. Ulisses, Fala, brother. parabéns. Hoje, como nós falamos aqui no começo, não era para ele ter falado no aniversário dele, porque era para ter sido uma surpresa, uma interrupção no meio, fugindo um pouco do protocolo. Mas quem sabe faz ao vivo. Não tenta Exato. fazer isso em casa sozinho, sem a Aí, supervisão de um exatamente, profissional da dá área, não. certo, né? Porque às vezes você embanana. Mas quem sabe fazer ao vivo, corre esse risco, essa adrenalina maravilhosa. Dizer para você, parabéns, que Deus abençoe sua vida. É muito importante a gente não deixar passar as datas comemorativas, nem que seja um pouquinho, a cada desafio que a gente faz, ter um pouco da comemoração, vivenciar um pouco daquela energia. E estar mais um ano de vida, mais uma experiência, mais uma conquista, mais uma vitória. A gente, eu esses dias não, faz um tempo que um amigo de infância, encontrei ele na farmácia, isso ficou marcado assim, ó, muito, muito forte. Eu falei assim, nossa, Cauê, como o tempo passa. Ele virou para mim na maior calmaria e falou assim, ainda bem que passa. Às vezes a gente reclama de algumas coisas, eu tô velho, eu tô envelhecendo. Eu falei, mas se você não tivesse envelhecendo, ia ser pior. Que bom que passa o tempo. Que bom que a gente está Lucas, vivo. e realmente foi uma surpresa, viu? Eu confesso que brinquei aqui, mas eu não esperava realmente dessa. E nós temos onde você encomendou esse bolo? A panificadora Maná, para quem não Show! sabe, é do César. Mostra O cara aí que começou... Eu adoro isso no empresário. Um exemplo, um empresário, Meu né? pai sempre nos ensinou isso. É a de gente tem excelência. que valorizar É o de empresário. excelência. O César não está patrocinando nada, mas a gente tem que dar Isso. parabéns. O cara começou uma panificadora do zero, trouxe um novo ritmo, um novo viés para as panificadoras de Goiânia. E hoje ele talvez seja a maior panificadora hoje que nós temos aqui na capital goiana, né? Um cara de referência. Melhorou a rua, melhorou o setor, emprega pessoas, dá comida, Isso. gera emprego. Meu pai sempre falou isso. Show de bola. Bater palma. Olha, e nós somos clientes lá da padaria Maná e depois fomos convidá-lo, o César, para estar aqui conosco. O César Mas, Lucas, muito obrigado para a gente ó, poder voltar para o nosso parabéns. tema aqui. Valeu demais. E eu Ó, quero agorinha a gente vai agradecer. cortar esse bolo Uhul, aqui, show ó, de bola. tá? Nossa, tá bonito. Que sabor Ó, é esse aí? A gente Visão não vai interromper, porque ampliada. A gente vai sujar Ô, Lucas, os dentes tudo, né? Eu quero agradecer o Senhor Jesus, a Deus, porque assim, pelo privilégio, eu tenho vários presentes nesse mês. Um dos presentes nós falamos aqui, que é a presença do Rafael Medeiros. O Rafael Medeiros eu conheço desde, vamos dizer assim, de longas datas, e ele pode falar muito bem, assim, é uma pessoa que me acompanhou, como você me acompanhou na transição, na evolução, essas questões da visão, já me conheci antes também, e eu quero, isso é um dos meus maiores presentes hoje. E o lançamento do livro, Visão Ampliada, é outro presente. O nascimento da nossa sobrinha,
Isso. Heloísa. Heloísa, na Lília. Para quem não sabe, nós Nasceu somos quatro, nessa né? semana, nós O somos Ulisses é o quatro. mais velho, Isso. a Diana é do meio, Olha e eu quantas fui coisas boas, abençoado em Lucas. ser gêmeo com uma Lançando, menina. lançando o canal Brothers Borges, Visão Ampliada, lançamento do livro dia 21/10 às 19h14, né? Academia Goiânia de Letras me apoiando. Então, assim, são muitas coisas que Deus tem Quando a feito gente em nossas olha, vidas, como né? o Rafael disse, Agora, o saldo positivo. isso. Olha, Exatamente. você vê Eu a sempre- quantidade de coisas que a gente saldo tem positivo. feito. E eu digo uma frase, Rafael, que no tempo de luto em 2019 para 2020, 21, onde que eu fiquei muito deprimido, muito triste, eu não tinha norte, porque o diagnóstico era de cegueira, e eu, com 20 anos de professor, não sabia o que eu ia fazer naquele momento, né? Tomando um tempinho aqui, mas, no entanto, eu percebi uma frase, um dia assistindo um influencer, e ele falou uma frase: se você desistir, você sabe onde você vai ficar. Eu quero saber aonde você vai chegar se você continuar na você câmera. não desistir. Sabe quando você assiste no celular, e eu assisto o celular bem de pertinho, aquele impacto, né? O quanto é importante a gente semear palavras e frases boas. E o quanto também, por exemplo, ouvindo o Rafael e outros influencers, eu desde sempre também eu participo da escola de gestão de tempo. Quantas frases, a nossa mentalidade, nós estamos escrevendo um livro agora, o Upgrade da Mentalidade, com o Rafael também, o quanto é importante virada de chave. Eu estou aqui, é um conjunto de pessoas que uniram, né, que influenciaram a minha vida, igrejas, esposa, filhas, pastores, amigos, colégios. Eu não cheguei aqui sozinho e foi um processo de mudança. E eu quero agora passar a palavra para o Rafael para ele falar sobre o processo, para ele falar sobre esses temas que nós falamos aqui, sobre a questão de fatiar o elefante, é muito boa também, né? Fique à vontade, Rafael, para Tem você fazer isso, as suas fatiar o considerações do aniversário, né, da minha pessoa e tomar o gancho aí. Parabéns, Ulisses, que Jesus continue te abençoando muito. Ulisses hoje é um grande especialista em palestras e treinamentos comportamentais, autor de múltiplos livros, treinador comportamental. Inclusive, ele dá aula lá para minha mentoria Black, para os meus alunos. Eu sei que esse é só o começo. Agora, a sua pergunta foi ótima. Eu digo sempre que sonhe grande, execute pequeno. Sonhe grande, execute no micro. Tudo que você visualiza na sua vida é produzido por uma memória prospectiva, que é visualizar o amanhã. A memória prospectiva vem de uma área chamada córtex orbitofrontal. Você visualiza, o que é que eu quero, qual é o meu ponto B. E a dopamina ela vem para esse córtex orbitofrontal e gera essa memória prospectiva. O que seria melhor do que eu já vivo hoje se eu viver amanhã? E você tem que ter a execução das ações que levam para essa memória prospectiva. O problema é que essa memória prospectiva ela é complexa, ela é abstrata, ela é grande, ela gasta energia. Então é muito bom falar, eu vou crescer financeiramente, eu vou ter múltiplos alunos, milhares de alunos, eu vou empreender. É muito bonito, mas quando vai executar, Ulisses, A questão é a execução. Rafael, fala ela mais é sobre amarga. isso. A tarefa é amarga. E como executar? E aí com seu mais cérebro leveza? fala, nossa, eu vou trazer um elefante para o meu hoje, eu nem tenho tempo para fazer o que eu tenho. Então, qual é o segredo? Você diminuindo a energia de ativação da execução. Você Olha só. diminuindo a a energia de ativação da execução Pega a para visão. sair da inércia. Você criando um micromovimento. Tem uma área do cérebro chamada amígdala, que é uma área responsável por luta e fuga. Não é a amígdala lá da língua, ali é tonsilas palatinas. A amígdala é uma sub-região do sistema límbico. Todas as vezes que você está com medo ou você está numa situação de estresse, é a amígdala liberando cortisol e adrenalina. Olhou um resultado complexo, difícil, desafiante, que gasta energia, que pode não dar certo, a amígdala vai falar para você, foge. Como você silencia essa amígdala? Criando micromovimentos, microações. Nós chamamos isso, Lucas, na Escola de Gestão do Tempo, de tarefa de borda. A tarefa de borda não é uma tarefa de eixo, nem uma tarefa de todo. É um micromovimento em relação a algo complexo. Eu estava fazendo mentoria com um advogado que trabalha no ramo de direito tributário. Ele me falou, cara, eu queria tanto fazer mestrado, mas eu não tenho tempo. Eu falei, mas você tem que fazer? Ele, eu tenho, mas eu não, como é que eu vou encaixar mal tem tempo que eu tenho que fazer? Eu falei, qual é a menor ação que você pode fazer, a tarefa de borda, para ir em direção ao mestrado? Ele fez assim, ó,
Ele ficou pensando. E ele falou, não sei. O cérebro, quando olha o todo abstrato, você tem uma situação que se chama restrição cognitiva. O que é restrição cognitiva? Eu sei o que eu quero, mas não sei como fazer. Eu sei que eu quero que minha empresa cresça, eu sei que eu quero vender mais esse produto, eu sei, mas eu não sei o que fazer. Então o cérebro ele tem a restrição cognitiva e ele foge para alguma coisa que é óbvia. Então ele pensa, eu tenho que fazer mestrado. Não achou rápido a ação? Ele fala, deixa eu responder e-mails. Deixa eu ver um processo aqui, como é que está o prazo. Então a gente tem que vencer a restrição cognitiva diminuindo a fricção límbica, que é a resistência emocional. Como? Facilitando a tarefa. Eu falei, não sai daqui enquanto você não gerar a menor ação. Ele, Depois de 2 minutos, ele, já sei. Minha tarefa de bordo é pesquisar na internet onde tem mestrado em Direito Tributário na cidade de Goiânia e Brasília. Eu falei, quanto tempo demora? Ele, 15 minutos. Que dia que você vai fazer? Ele deu um pulo do Cristiano Ronaldo, fez o sinal e fez hoje! Não vai me atrapalhar em nada, 15 minutos. Aí ele fez. No outro dia eu falei, qual que é a borda de hoje? Ele falou, olha, escolhi a faculdade de Brasília, a borda de hoje é... eu tenho que baixar os formulários. Quanto tempo demora? Ele, 5 minutos. Que dia que você vai fazer? Cristiano Ronaldo. Hoje! Em 20 minutos fez um movimento que esse solucionou a dor, né? Aí ele foi movimentando. Hoje, além de ter terminado o mestrado, ele está fazendo doutorado. Por quê? Porque ele colocou ritmo na borda. Aí eu digo, a vida não é sobre pressa, a vida é sobre ritmo. Pressa é só um sinal de que você não fez devagar no tempo que tinha. Agora você quer um milagre no tempo que não tem. Então, se você não está fazendo com ritmo, você vai depois fazer com pressa. Aí você não vai ter tempo para maturar a semente. Eu digo que nós temos que trabalhar todos os dias com 3 níveis de semente na produtividade. A produtividade de semente de cheiro verde, a produtividade de semente de arroz e a produtividade de semente de maçã. A produtividade de semente de cheiro verde é aquela que você planta agora e 1 mês você colhe, porque o cheiro verde você planta e 1 mês colhe. Arroz são 6 meses para colher, você tem que ter uma produtividade de arroz, que são 6 meses. Mas você tem que ter a produtividade de maçã, que são anos para colher. Você não pode deixar o cheiro verde e trabalhar o arroz e a maçã. O que eu já vi de gente, falar, eu vou buscar meu propósito de vida. Aí larga o cheiro verde, vai trabalhar o arroz e a maçã e desestabiliza o sustento da família. Mas você também não pode só ficar no cheiro verde, porque senão você se acomoda. Você tem que arriscar também um pouco e trabalhando coisas paralelas, projetos em paralelo, que são arroz, que daqui a 6 meses gera algum resultado. E você vai tendo ciclos de arroz, de colheita, que são projetos de médio prazo, até o projeto de longo prazo vier. Então, nós temos que ter essas 3 visões. A do curto prazo, que é aquilo que sustenta minhas contas, eu pago, mas eu tenho que trabalhar o arroz para gerar coisas novas e a maçã para gerar potencialização e a exponencialização. Foi assim que eu trabalhei na minha vida. Boa, boa. É o que nós estamos fazendo, Lucas. Cuidamos da nossa profissão como macro, 80% do nosso tempo. E estamos investindo nesse projeto, que é um projeto paralelo, que ele está relatando ali. Conta pro Rafael, Ulisses, como é que você, a sua perspectiva, quando eu falei que eu consegui escrever o capítulo, fala para ele. É interessante. Eu vi no Lucas um brilho nos olhos, uma sensação a qual você relatou aí, né? Uma sensação de conquista, né? Porque era para ter entrado até mesmo nesse livro, o presente do futuro. Não, era dos hábitos. Dos hábitos. Dos hábitos, depois ficou para esse, depois... Sim. Né? Então eu vi a evolução dele e ele mesmo relata isso, né? A importância. O Rafael Medeiros fez uma palestra para mim e num lançamento de campanha. E logo após o lançamento de campanha, através do Ulisses, ele me convidou para escrever um capítulo sobre hábitos, né? Hábitos que mudam. Qual que é o livro? O nome do livro? Mude seus hábitos, mude a sua vida. Mude seus hábitos, mude a sua vida. Adivinha o que aconteceu? Eu queria ser perfeito. Eu não sei escrever, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, tinha um prazo, e eu fui enrolando, e eu não escrevi. O Rafael, não, Lucas, tudo bem, tinha os custos dos livros, ele falou, olha, numa próxima oportunidade, você utiliza esses cursos para você escrever um outro capítulo. Mano, e isso acabou comigo. Acabou. Eu me senti um derrotado. Eu falei, não tem lógica, eu não consegui escrever. Um capítulo me venceu. Como é que eu vou conseguir escrever um livro um dia, se eu não consigo escrever um E capítulo? o que você fez, Lucas? Fiz exatamente o que o Rafael disse. Eu reparti esse elefante.
E eu reparti isso Foi em escrevendo duas um pouquinho todo vertentes. dia. Eu lia pouco. Eu falei, gente, 15, eu não vou conseguir ler um livro. Você vê, ano passado eu li 2 livros. Para quem está nos assistindo, falar, não, você está de brincadeira comigo, 2 livros. Só que eu não estou competindo com Mas para você. quem não Para quem lia não lia nenhum, nenhum, eu já é uma fui evolução. 2000%. Esse ano eu já estou no 6º. Então, assim, 15 minutos foi o que você falou do seu amigo, 15 minutos por dia. Nem que eu leia 5 páginas somente. E o Rafael bateu, falou, Isso. para de querer ser perfeito. Vai Vai anotando, vai anotando. anotando as suas ideias e E, depois Lucas, você vai redistribuindo ela hoje, para um corpo melhor. e hoje o que mais as pessoas me perguntam é, Ulisses, como você faz tudo ainda com 10% de visão, menos do que 10%? Estou lançando um livro, canal de podcast ainda, faço um apoio a 40 cidades hoje, 40 agências. Você faz um apoio a mais de 60 franquias. Sim. E agora nós estamos entrando num tema que o 200. Rafael também é especialista. Estresse. Por que a gente estressa, Lucas? Por quê? Vamos ouvir dele? Por que a gente fica estressado com relação a essa gestão do tempo? Vou responder da seguinte maneira. Imagine que você está na sua casa 10 horas da noite e você lembra que tem que levar um objeto para o seu trabalho no outro dia. Você não pode se esquecer. Aonde você deixaria esse objeto? Nossa, mas isso não acontece, não? Pouco, né? Não acontece toda semana, acontece todo dia. Geralmente você deixa na porta. Na Eu porta. imagino ali na saída, a mochila, ou a caixa ali. Exatamente. Você deixa no lugar onde você vai passar. Sim. Ou dentro do carro, ou na mochila, ou na porta. Por que você faz isso? Porque o seu eu inteligente sabe que amanhã talvez o seu eu bobo acorde. Então você já se protege de você mesmo. Aí a minha pergunta é: qual é a emoção antes de dormir quando você coloca um objeto em um lugar estratégico, sabendo que amanhã você não vai se esquecer, mesmo que você se esqueça? Qual é a emoção antes de dormir? Ah, de relaxamento. Você fala, Relaxamento. nossa, pronto. Relaxamento, paz, alegria, segurança, bem-estar. bem-estar. Então, cada tarefa ela gera um estado emocional dentro de nós. Cada tarefa que está em aberto. Essa tarefa, ela não está gerando uma sobrecarga cognitiva, nem um estado emocional ruim em você. Ela está gerando um bom estado emocional, porque é tudo que a gente quer: segurança, paz, tranquilidade. E por que você está com essa segurança, paz e tranquilidade se você nem completou a tarefa? Porque você criou um plano para a tarefa e a paz está no plano. Qual é o segredo para vencer o estresse? O plano que você cria para o seu ecossistema de tarefas. Aí chega as pessoas em mim e falam: eu não aguento mais, a empresa está me cobrando muito, está querendo fazer pururuca com o meu couro, eu não suporto mais, eu bati meta ano passado, achei que meu chefe ia me deixar tranquilo, eu quase perdi meu casamento, mas no primeiro dia do ano ele deu um tapinha no meu ombro, veio o espírito da Dilma nele e falou: vamos dobrar a meta. Eu não aguento mais isso, o que eu faço, Rafael? Eu falo: tá bom, você está nesse estresse, quando você começa o dia, qual é o plano que você cria? Aí um monte fala: meu plano é o seguinte, eu entro na empresa, faço o sinal da cruz e digo: seja o que Deus quiser. Ou seja, você vive estressado porque você não tem plano. Você trabalha no aleatório, a gente chama de fluxo livre. Isso aqui, ó, que tá acontecendo, Dentro de foi por uma causa curiosidade. do Rafael, ó. Cada tarefinha que você realiza parece nada, mas é o que eu falei lá anteriormente. Isso aqui tem muito de você, eu já fazia. Mas depois da Aprimorou. palestra do Rafael, eu aprimorei bastante. Porque você vai vendo sua evolução. Isso. Porque a gente tem que ter muito A cuidado. evolução traz a sensação De De plenitude. bem-estar, plenitude. de plenitude. Porque às vezes você chega no final do dia do e fala: nossa, eu não desfrute. fiz nada. Não. Você vai lá e fala: nossa, eu tinha que fazer essa tarefa, fiz isso. Você Seja citou- ela uma tarefa de dor, seja ela uma ganho. tarefa de ganho. E outra coisa, Rafael, ele tornou visual, Eu gosto de escrever. não só na mente. Na mente. Tem que colocar. Eu aprendi isso com outra pessoa, a esposa de um amigo, a Graziene. A Grazi virou para mim e falou um dia assim para mim: falou, eu tenho a minha agenda do lado da cabeceira. Eu acho que você até falou nisso também. Lembrou de alguma coisa, você vai lá e anota. Anote. E é a mesma coisa. Eu tenho que levar alguma coisa para o escritório amanhã, eu deixo ele na porta. Eu tenho que lembrar de alguma coisa amanhã, anota. Porque você se Anota, já livra. deixa no carro, já arruma a mochila, já deixa tudo organizado, Sim. né? É interessante, Rafael, eu fiquei curioso para te perguntar algo dentro dessa priorização. A gente usa muito gráfico, importância e urgência.
né? Mas é um jeito, né? Muito raso de você priorizar as suas ações. Eu já ouvi você falar várias vezes no Na faixa Instagram, branca, né? da importância e urgência. Fala para nós, qual outro meio, como que a gente pode aprofundar em escolher as nossas tarefas? A importância e urgência pode ter seu nível de relevância, só que é um nível mais primário. A minha sugestão é que você separe entre prevenção de dor e produção de ganho. Então, todos os dias, quando você acordar e você for fazer seu plano, você fala qual é a produção de ganho que vai entrar hoje, qual é a prevenção de dor. E você pode até colocar urgências, só que a urgência é um sinal de que ou você não trabalhou antecipadamente a tarefa, ou realmente existem realidades no seu dia que são urgentes. Todo mundo tem, esse é o mundo real. Nós temos, quando a gente planeja o dia, deixar buffers, que são colchões de ar para o que chega. Então, quando eu planejo meu dia, eu planejo em torno de 50% a 70% no máximo, porque na natureza do meu trabalho, eu sei que 30% a 50% são tarefas que são produzidas no dia, que vão surgir. Exatamente, situações que vai te... Imprevistos. Então, É. a urgência, Mas- ela é legítima se ela não for um padrão de priorização, porque muitas pessoas priorizam baseado naquilo que eu chamo de superocupação defensiva. Elas esperam a tarefa pegar fogo para começar a ter um estímulo de cortisol para depois começar a realizar. Boa. Rafael, você coloca isso em qual programa? Como que você organiza isso, esse planejamento? Você faz sempre toda sexta-feira para poder a outra semana? Eu fiquei curioso dessa parte. Todo dia de manhã eu faço o planejamento do dia Ah, todo dia de manhã. e na segunda-feira eu faço uma avaliação da semana. É o planejamento semanal, que eu olho a semana anterior para ter uma visão de retrovisor, porque o passado ele fala com você. O passado ele produz emoções em você. Você começa a perceber que tem priorizações que não foram feitas na semana e o grande gestor do tempo, Ulisses e Lucas, não é o que não se desprioriza, mas é o que recupera mais rápido a priorização perdida. Então, todo mundo se Recupera mais desprioriza. rápido. A questão é qual a sua capacidade de repriorização. Eu sabia que se eu não fizesse exercício antes de vir para cá, eu não ia fazer. Isso. Porque eu pousei, eu avaliei o tempo, falei, não dá tempo. Se eu deixar para depois, meus pais, eu moro em São Paulo, né, querem estar comigo, vou ter também uma reunião à tarde, uma demanda. Teve essa Aí eu falei, visão ou eu do seu faço dia. isso agora, ou isso não entra na minha agenda. Entendeu? Então, essa visão é que é importante para você se tornar um grande priorizador. Top, 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 né, Lucas? Agora, Lucas, é interessante, na prática, né? Vamos entrar um pouquinho nas questões das família. Vamos. Como nós gerirmos né, o tempo ensinar as nossas filhas a ter essa mesma pegada. E o Rafael tem um trabalho, Kids, muito legal. Ele no Instagram ele coloca as meninas. Já viu? Ele perguntando para as meninas o que, que é potencial. Potencial. E eu acho que toda a família tem essa preocupação de educar os seus filhos, né? Realmente para evoluir, né? Mas antes disso, Lucas, olha só o meu óculos novo também, filtragem. Eu posso hoje mudar os filtros medicinais. É um patrocínio da Mania Santa Ótica lá do João, em frente ao restaurante grego ali na Nova Suíça. Se você precisar de um óculos como esse, entre em contato, nós vamos colocar você como em link lá com o João. Mas voltando aqui, Lucas. Rafael, como que nasceu esse projeto? Eu acho que você tem um projeto Kids aí. E como que eu acho que você tem que priorizar as filhas, não é fácil. Conta os bastidores para nós um pouquinho aí, esse projeto, como que é? Eu tenho duas filhas, a Mariana produtiva e a Luísa focada. Minhas filhas eu tô treinando desde criança elas. Por que esse nome diferente? É porque você viu a característica? Característica. A característica. Uma é mais focada e outra mais produtiva. É. Ah, certo. E aí, desde 4 anos de idade, eu já tô trabalhando a vida delas nesse sentido. É muito bonito ver a mentalidade. Por quê? Qual que é a importância de um pai e de uma mãe treinar os filhos? Porque nós somos tutores dos nossos filhos. Nós somos facilitadores. Então, o maior investimento que a gente pode dar para os nossos filhos é pensar da maneira certa sobre as coisas. Eu tenho essas duas filhas e nós vemos uma geração hedonista e anedônica. O que é anedonia na psicologia?
é a incapacidade de lidar com qualquer tarefa, Lucas, que não tenha superestímulos. Então, a geração hoje é uma geração anedônica. Eu quero estar estimulado, eu quero estar feliz o tempo todo. Eu só faço se for uma tarefa gostosa, se for uma tarefa maravilhosa. E uma das coisas que eu ensino para as minhas filhas é o seguinte: quer ser feliz? Quero. Tem que aprender a sacrificar todo dia um pouquinho da sua felicidade para ser feliz. Boa. É o que eu chamo de Sacrificar, volta aí. sacrifica um pouco da sua felicidade para ser feliz. Como- Porque na prática, só um parênteses aqui, um hipérbole. Fala para nós. Um o que, exemplo que, de o nosso que, que é dia a sacrificar dia. um pouquinho da sua felicidade? eu perguntaria para elas, se elas estivessem aqui, elas falariam: eu tenho que estudar para poder ter oportunidades, eu tenho que fazer inglês para poder ser inteligente, eu tenho que abrir mão do açúcar para não ter diabetes, e só comer açúcar de vez em quando. Então o açúcar traz a felicidade. Excesso de açúcar, excesso de Então felicidade eu abro vai mão um gerar pouco infelicidade. para eu Exatamente. ganhar um. Mas você vai tirar um pouco, mas quando você tiver 50, 60 anos, você vai ter o retorno daquela felicidade que momentaneamente você tirou naquele momento lá atrás. Exatamente. O inglês, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas priorizei o inglês. Eu fico investindo 1 hora aqui no inglês, porém, quando eu tiver 20, 30 anos, eu vou ser fluente e aquilo vai me trazer mais benefício e felicidade. Lucas, mas entre nós, não é fácil Não. a gente disciplinar e educar os filhos, né? E Não. como você faz, Rafael? Na prática. Eu uso a estratégia do meu pai. Vai me ouvir, pronto. Então, assim, Vai fazer. senta aí, vocês vão me ouvir. É tão interessante porque quando a gente coloca muito para o futuro a recompensa, o cérebro ele perde a perspectiva. Isso chama desconto hiperbólico. Se você falar para sua filha, olha, com 20 anos você vai se dar bem, para aquilo Tá muito o longe. cérebro é abstrato. Isso. Então você precisa diminuir a distância psicológica, a zona proximal que eu aprendi com o Luiz. Por isso, Exatamente. você precisa diminuir a Boa. distância psicológica, porque o cérebro ele tem esse desconto hiperbólico. Aí o que eu fiz? Eu não quero fazer mais inglês. Isso era começo do ano passado. Eu falei, filhas, dezembro nós vamos para Disney. Eu e sua mãe não sabemos falar. Nós vamos depender de vocês. Ela na mesma hora deu um sorrisão, porque eu vinculei o inglês a um sonho delas. Então, Boa. quanto mais você cria uma perspectiva, então a alimentação, não comer doce o tempo todo, 50 anos, isso é Muito- abstrato para elas. Você tem que trazer para uma realidade mais próxima. Eu falei, dentro do brócolis tem inteligência para você acertar na matemática. Dentro da beterraba tem força no seu sangue para você ficar mais magra e ficar mais forte fazendo o seu tênis. Aí quando elas acertavam no tênis, eu falava, é a beterraba. Ela, beterraba, papai. Quando elas tiravam nota boa na matemática, aí elas, o brócolis. Eu falei, o brócolis. Então você vai vinculando, aí o excesso de açúcar, eu ia vinculando a uma estética desagradável, a um corpo inflamado, a incapacidade de você, a tristeza. Minha filha mais nova, ela me dava muito trabalho para comer verdura, para se alimentar. Aí eu falava, aí de vez em quando ela estava sempre cansada, eu falava, filha, isso é excesso de açúcar, isso é excesso de, falta de legumes, de nutrientes. Então eu sempre fui fazendo essas associações. Quando elas eram mais novinhas, eu até criei algo lúdico. Eu colocava um som de guerra no YouTube e falava que o corpo estava sendo invadido por bichinhos e os soldadinhos tinham que ir lá, entrar e salvar o Bacana. corpo dos bichinhos. Então eu colocava som, falava, manda brócolis, que eles têm bazuca. Coloca agora o alface, que eles têm a faca, é o soldado com faca. Aí elas, sabe? E aí, na neurociência, existe um termo chamado gosto adquirido. Quando você começa com paladar, você tem um paladar infantil, mas conforme você vai entendendo sobre a qualidade das coisas, o benefício das coisas, você cria paladar para até aquilo que é amargo e azedo. É a mesma forma, é a produtividade. Você cria paladar produtivo para tarefa amarga e azeda. Aí eu falo, produtividade é igual chá de hibisco. É amargo na hora que você toma, mas o fruto é doce. Então, a grande sabedoria da vida é a capacidade de limitar prazeres. Você quer se tornar uma pessoa madura? Tenha capacidade de limitar prazeres. Eu falo isso para meus alunos, falo isso para as minhas filhas. Excesso de prazer é um tipo de improdutividade. Na própria Bíblia diz, lá em Provérbios, quem ama o vinho e o azeite empobrecerá. Quem ama os prazeres jamais enriquecerá. Então isso é bíblico. Aí tem uma outra passagem lá em Provérbios, lá na frente, que diz assim,
achaste mel, come apenas o que te basta, para que não te enfades dele. Até o prazer, você tem que ter a medida do prazer. Excesso de prazer é doença, excesso de sexo é uma pessoa perniciosa, excesso de açúcar é diabetes, excesso de ócio é preguiça e pobreza, excesso de férias é você empobrecer também, parar de valorizar as próprias férias. Então, tudo na vida você tem a medida do equilíbrio. Para você ser Joia. produtivo, você tem que aprender a ser Joia. isso. E eu E tem que digo começar a ensinar desde pequeno. isso. Às vezes a gente tem várias, espera muito para você estabelecer algumas regras, algum ensinamento, e é como você falou do inglês. Se a gente tivesse aprendido inglês, provavelmente com mais novos, a facilidade é maior. Então a criançada tem que começar a crescer entendendo essa gestão, porque essa gestão é para tudo. É para o trabalho, é para a vida social, é para a vida espiritual, e tudo tem que estar num equilíbrio. Equilíbrio. Ela vai ter que saber E gerenciar eu isso, digo, querendo ou não. eu digo tomando um gancho aqui do que o Rafael falar sobre o excesso, né? Excesso. Eu digo o seguinte: todo excesso é uma falta de algo. Todo excesso de tempo livre no Netflix, demais, exagerado, é falta de uma gestão de tempo e planejamento, de ter consciência que eu tenho que produzir tarefa de ganho. Então, todo excesso que eu faço, se eu estou comendo demais, talvez está me faltando o quê? Algo emocional que não está. Sim. Então, todo excesso é falta de algo. Excesso de proteção demais. É uma dor emocional, muitas vezes, que eu quero me proteger demais. O excesso é da procrastinação, deixar para depois. Deixar para depois a gente vai priorizando, normal. Mas deixar para depois tudo, fazendo um jogo do amanhã e nunca do agora, Sim. é falta de algo. Então, o excesso de você não fazer atividades de ganho é a falta de tempo. Sim, e uma das coisas muito importantes é o seguinte: o cérebro ele não trabalha com subtração, mas com adição. Você não tira algo, você coloca algo no lugar. Você não tira dos seus filhos o doce, você coloca outra coisa no lugar. Então o que é que eu faço? Eu compro as frutas preferidas delas e compro as minhas frutas preferidas, porque tem a frutose que já é um substituto do doce. Então o seu cérebro ele acalma. Eu mesmo, qualquer alimentação que eu faço, eu vou para uma fruta, para que eu possa comer o doce depois. Então eu tenho um limite, eu e elas, de 2 vezes por semana a gente come doce. Então a gente come o doce 2 vezes por semana. Outra coisa, você não tira o celular dos seus filhos, você coloca outra coisa no lugar. O que é que eu fiz? Enriquecimento ambiental na minha Boa. casa, gestão do ambiente. Comprei uma cachorrinha, porque a cachorrinha gera ocitocina, gera responsabilidade, tudo. Turma ela com os amiguinhos do Os condomínio. amigos, do Esportes. condomínio, esportes, elas fazem tênis, Boa. elas leem livros, então lá em casa é liberado livros ou qualquer coisa que é para arte. Então minha filha adora desenhar, tem não sei quantas canetas lá, e eu incentivo e tudo. Então a gente vai fazendo isso para você ter opções, porque o pai às vezes tira o celular e continua dentro de um retângulo que é a casa. Que não tem lugar nenhum, não tem um ambiente para se divertir, não sai tudo, só quer tirar o estímulo do filho, mas sem colocar algo no lugar. Então, o nosso cérebro ele trabalha dessa maneira. A famosa frase dos antigos. Vai distrair, menino, com brincando, né? Sim. Distração. Não, em casa nós já evidenciamos isso assim claramente. Todas as vezes que tem atividades suficientes, atividades criativas, a Franciele, esposa, chega para mim e fala assim: Olha lá, Lucas, não pegou no celular uma vez no dia. Começou e terminou o dia sem pegar uma vez no celular. A minha menina de 9. Por quê? A atividade, a criança, na realidade, precisa daquilo lá. Ela precisa da disciplina e ela precisa ser criativa. A questão é que, muitas das vezes, o erro está no adulto, que quer o celular para não desgastar o tempo, é fácil, o remedinho fácil ali para distrair a É a criança. falsa dopamina. A falsa tópica. dopamina, isso. Porque aí a criança se envolve ali É o prazer momentâneo no do celular. que provoca E é o que o vício. Rafael tá fazendo com as meninas dele
e que nós todos temos que fazer com as nossas crianças. Evidenciar e já criá-las desde hoje, com a gestão do tempo, com as prioridades, para que não há exageros, porque a gente, o papai parece besteira, o papai não fez até a quarta série, mas parece que é sábio tantas coisas que a gente escuta dos nossos pais que você percebe, gente, o tanto que era sábio. Meu pai fala assim: você não come 4 lanches e depois fica 4 dias sem comer. Você vai ter que comer um lanche hoje, um lanche amanhã e um lanche depois. Não adianta você comer tudo agora, não vai resolver. Isso, Vai ter que ser intercalado. Você exatamente. vai passar mal e no outro dia, mesmo você ter comido 4 lanches, ainda O vai passar excesso, mal, um excesso, o e no excesso outro vai dia fazer vai mal. fazer falta. Você vê o tanto que são pequenos ensinamentos que a gente tem que ir colocando para nossas E crianças. os nossos pais limitavam muito a televisão na época, né? Limitava muito a gente assistir pouco e ter mais Até atividades de porque a bola e gente tudo, era o né? controle deles, É o né? Vai lá, controle deles, menino. né? Troca o canal. Tchac, 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 tchac. Agora, Rafael, fale mais sobre esse projeto Kids. Você vai lançar um livro, tem um canal no YouTube. Como que as pessoas Nós vamos podem... lançar mês que vem o livro Gestão do Tempo Kids, que é o primeiro livro da família Produtividade, eu, minha esposa e nossas filhas, que são histórias para os pais lerem para os filhos ou os filhos lerem por conta própria. Que tem um reloginho lá, esse reloginho aparece e vai dando conselhos para os amigos da Mariana Produtiva e da Luísa Focada. Então eles vão ensinando produtividade em várias historinhas. Uma outra coisa que eu tenho treinado muitas minhas filhas a fazerem disso aqui um servo e não um senhor. Eu falo que a diferença entre, para elas inclusive, quem enriquece e quem empobrece é um ângulo de quase 90 graus na qual você usa o celular. Assim é pobre, assim é rico. Pobre, rico. Qual que é a diferença? Quero ver se vocês pegaram. Ué. Pobre, Ué. rico. Vai. Ó, nessa posição você sempre está assistindo, e nessa posição você está produzindo um O selfie, uma foto, produzindo um produzindo um conteúdo. conteúdo. Ou você é um consumidor pobre, ou você é um produtor rico. Eu falo Rico. isso para elas o Boa, tempo inteiro. boa. Eu falo, vocês vão usar isso aqui para produzir Sim. conteúdo e não para consumir. Isso, boa, Deixa eu boa, te boa, falar, boa. no dia de hoje, a gente vai falar: ah, no meu tempo era assim. Todos os tempos tiveram situações ou Verdade. aspectos que o nosso avô falou que no meu tempo falou para meu pai falou para nós e nós falamos para os nossos filhos. A questão não é essa. Todo tempo vai ter dificuldade e aspectos negativos. Isso. Vai depender de nós, de como nós vamos utilizar cada As ferramenta. ferramentas, hoje mesmo, a ferramenta do Instagram, do YouTube me ajuda demais em conteúdos, em produção. Hoje o que eu sei, o que eu coloco em livros é direcionamento. Direcionar pessoas que eu quero seguir, ouvir, o tempo adequado, ou, né, repartir durante o dia essas tarefas de aprendizagem. Rafael, agora nós deixamos por último a fatia a cereja do bolo, Lucas. Vamos fazer algumas perguntas específicas aqui, porque eu sou vendedor representante de consórcios, tenho que controlar um número de mensagens aqui de pessoas que me acionam, são gerentes, são clientes, clientes que estão nas novas prospecções, clientes que eu já prospectei e vendi, que eu tenho que controlar aqui que dia que eu vou dar o lance, qual que é o grupo, que eu tenho que anotar isso, né? E você também, a sua gestão é grande, né? Agora, como que nós podemos aprimorar, Rafael? Quais as dicas que você nos daria? Eu como vendedor, por exemplo, como que controlar um CRM mais rapidamente? Eu tenho um CRM automático da empresa, mas você me ensinou, por exemplo, a etiqueta é uma coisa básica hoje do WhatsApp, mas como que eu posso aprimorar e também trazendo aquele conceito do gráfico importância e urgência que não é que é uma faixa muito branca, né, da gestão do tempo. Hoje existem softwares, aplicativos que eles fazem toda a gestão do seu CRM. O que você pode fazer é colocar na tua agenda um time box, que é um tempo para lidar com esse CRM, porque se ele não tiver input, se você não alimentar ele não vai ficar atualizado. E se você não seguir o que ele te direciona, automaticamente ele vai perdendo a importância. Então eu colocaria um bloco diário, repetido todos os dias, para você lidar com o seu CRM, desde alimentá-lo até executar as ações que ele sugere. Então, aplicativos CRMs é o que mais tem, mas muitos vendedores
deixam eles empoeirados. Por quê? Porque eles não veem, eles têm algo chamado miopia temporal. Eu preciso resolver o meu dia de hoje. Não, mas você precisa criar um crédito para amanhã. Amanhã você vai usar o CRM. Semana que vem você vai precisar. No mês você vai ter indicativos e dados para você poder fazer uma leitura mais inteligente. Se eu não me engano, foi Abraham Lincoln que ele dizia uma frase assim: em Deus nós confiamos, o resto me traga-me os dados. Então, sim, você tem que ter dados. Senão, você não tem uma boa gestão desse CRM. Se você não tiver o software, aí você pode criar em qualquer aplicativo que você tem. Você pode usar no Google Keep, Google Tarefas, você pode usar Trello. Você pode criar algumas colunas específicas. Clientes em potencial, clientes já atendidos, clientes ativos, enfim, negociações em andamento. E você vai alimentando aquilo constantemente. Se você colocar lá na IA, crie para mim um sistema de CRM utilizando um caderno. Ele vai te dar sugestões de quais são as listas inteligentes que você pode criar. Boa, 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 boa. Sabe uma situação que eu encontro demais no escritório, Rafael? Não só no escritório. Em vendedores, colegas, assessores, gerentes, a maioria é quase que unânime todo dia alguém falar, quando não é a maioria que fala isso no final do dia. Gente, eu não fiz nada. Você já ouviu essa frase? O tempo todo. Eu não fiz nada. Mas é assim, ó. Eu escuto isso todos os dias. Não consegui fazer nada. Meu dia hoje foi improdutivo. A expressão que você vê do seu colega é aquela assim, ó, de derrotado. Derrotado. É o que o Rafael falou. Sobre a dor emocional, né? Isso aqui que a gente está tratando, essa gestão, quando você fala em gestão do tempo, desculpa falar, mas é a primeira percepção, a hora que você vai falar para a pessoa que ela tem que gerir a gestão do tempo dela, parece besteira. É incrível. Sim. Parece que é um assunto banal. Fala, você vai me falar do tempo, falar o que eu tenho a anotar, o que eu tenho que fazer, mas é o que mais ela se perde. acontece. Ela se perde durante o dia. E quando você vê isso, passou uma semana. Lucas, Quando você vê isso, passou um se mês. você não tem a consciência de tarefa de ganho, certo? E a tarefa de perca, você não vai construindo o saldo. Você fica, muitas vezes, na hora de ligar uma ligação. Eu tenho as janelas de ligações, eu aprendi isso com o Rafael, de produtividade maior, das 9 às 15 horas. Então, nas 9 às 15 horas, eu tenho que estar mais focado em prospectar, ligar para o cliente. Então, o serviço de e-mail eu tenho que fazer antes. O serviço de CRM eu tenho que alimentar ali na hora do almoço. Mas eu tenho que estar focado nas ligações, porque é elas que vão trazer vendas. Então, o grande segredo, né, Rafael, é a pessoa saber a diferença e ter consciência das tarefas de ganho, né? E fala para nós aí um pouquinho. A ínsula é uma área do cérebro responsável por dar significado às coisas. Seu caráter, seus valores e a forma como você faz uma leitura sobre a vida. Infelizmente, a maioria das pessoas elas estão no jogo do volume, porque produtividade para elas é fazer tarefas. Mas isso é uma mentalidade de era industrial. Taylor, Fayol falava sobre isso. Eles ficavam lá com o cronômetro. Quantas tarefas esse cara fez em tanto tempo? A gente tem essa mentalidade. A produtividade, quando você ressignifica ela na ínsula do jeito certo, ela não está voltada a volume, mas ela está voltada a impacto. O quanto essa tarefa vai produzir deslocamento e impacto. Nós achamos que em produtividade é não fazer nada. Aí o líder passa lá, vamos, gente, vocês estão conversando, vamos. Aí ele precisa ver pessoas movimentando. Não estou falando que isso está totalmente errado. Mas aí o povo entra no jogo do volume, porque em produtividade não é não fazer nada, é fazer qualquer coisa. Aí o líder acha que o negócio é pôr o povo para fazer coisa. Aí entra o povo fazendo qualquer coisa o tempo todo. Às vezes a improdutividade é colocar tempo demais em coisas secundárias. E a gente não percebe, porque Peter Drucker dizia, não confunda movimento com progresso. Joia. Nem todo movimento é crescente, nem todo movimento produz deslocamento. Então, eu não estou no jogo do volume, eu estou no jogo do impacto. Só que para você estar no jogo do impacto, você tem que trabalhar com muita clareza a volumetria do dia. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo essas tarefas vão me custar?
Qual é a medida de prevenção de dor que eu aceito hoje? Qual é a medida de produção de ganho? Se eu não proteger um pouco a minha produção de ganho, vão entrando tantas prevenções de dor que eu fico deixando a produção de ganho só para depois. Então, o que é que eu faço? Eu tenho lá uma medida. A minha medida normal é 80% de prevenção de dor, 20% de produção de ganho. Já está muito bom. Por quê? Porque o mundo, você já tem muita prevenção de dor. Não dá para você falar, vou esquecer a prevenção de dor. Então, na minha média é essa. 80% de prevenção de dor, 20% de produção de ganho. Pode ser que algum dia eu vou e jogo 50% de produção de ganho, um dia específico? Pode, mas vamos lá, isso é uma meta saudável. Aí vão surgindo mais prevenções de dor, porque eu deixo tempo e espaço para absorver o imprevisto. Aí eu falo, não, a minha medida de prevenção de dor até para absorver já passou do limite. Na prática, você vai anotando isso. Vai chegando, você vai anotando e deixando Eu planejo ali... em torno de 70% do meu dia. Aí eu deixo uma medida de prevenção de dor entrar, que normalmente entra, mas eu já programei as produções de ganho. Mas pode ser que entre produções de ganho também. Normalmente o que surge no dia é prevenção de dor. São coisas que eu preciso ir consertando, resolvendo. São os buracos no navio que eu preciso ir tapando. E esses buracos eles vão chegando aos montes, a ponto de sufocar a produção de ganho. O que é que eu faço? Eu permito que prevenções de dor entrem, mas de repente eu falo, não, está passando do ponto a quantidade de prevenção de dor de hoje. O que chegar de prevenção de dor, a partir de agora eu jogo para os outros dias. Aí entra a sua capacidade de renegociar ou negociar prazo. Porque se você não souber dizer não, não é não agora, sim depois. Escolher. Não agora, mas sim amanhã. Mas você tem jeito de falar isso. Eu digo que quem quer ser tudo para todos não é nada para ninguém. É a gestão da coragem. Não é que eu estou falando não para você, é que eu já disse sim para outras coisas. E aí eu vou dizer sim para você, mas em outros momentos. É lógico que isso tem vários pontos relativos. Manda quem pode, obedece quem tem boleto para pagar. Chefe, eu aprendi com um palestrante, um especialista em gestão do tempo, Rafael, que você está me colocando prevenção de dor demais agora, não vou te priorizar. Tá? Mas eu vou anotar a sua tarefa para fazer depois. Ele é mesmo, também eu vou anotar aqui, passo no RH para você depois. Então, assim, você vai usar a sua sabedoria. Isso. E Boa. quando você não sabe fazer algo? Alguém te passou uma tarefa e você não sabe fazer. Aprenda a fazer pergunta. Se você não souber fazer, ou você pode se conectar. Uma coisa muito bacana que você falou, que é a gestão do ambiente. Ambiência é crescimento e prosperidade. Eu digo que o ambiente é promotor do seu crescimento ou ele te desvalida e te prejudica. Então, esteja próximo de ambientes que tenham instrução. Ah, eu não sei fazer algo. Aonde existe um quem que pode me ajudar? Às vezes não é o que você tem que fazer, é quem que você tem que se conectar. Mas o Ulisses sabe fazer a tarefa. E você acaba pedindo ajuda para o Ulisses para fazer essa tarefa, a execução dela, e ele acaba executando a tarefa para você ou te ajudando. Mas no dia seguinte, você precisa fazer a tarefa novamente, mas o Ulisses acabou fazendo a tarefa. E aí? O Ulisses está criando uma dependência emocional da equipe dele em relação a ele. O que é que o Ulisses pode fazer? Se isso acontece com uma frequência e regularidade muitas vezes, faça um vídeo, grave um vídeo de 10 minutos, como é que faz essa tarefa, Luiz? O cara veio te pedir e falar, assista o vídeo. Você vai ensinar, enfim, é procedimentos, processos. Pode ser procedimentos no papel, que é um procedimento operacional padrão, pode ser vídeos. O que é que eu percebo muito nos líderes? Eles ensinam uma vez, só que na hora que você ensina, o cérebro ele começa imediatamente a esquecer. Isso se chama poda sináptica. Você ensina uma coisa para alguém, imediatamente quando ela vai embora, o cérebro vai podando ou vai perdendo a rede de saliência da importância de algo. Por isso que Boa. todo o processo de construção de cultura, ele é repetição. A repetição de algo vai produzir uma internalização daquele conteúdo no hipocampo, que é a memória de longo prazo. Às vezes não é nem um procedimento, mas é uma ênfase do que é importante, o atender o cliente, você saber vender benefício, não característica, reverter uma objeção. Aí o líder vai lá, dá um ensinado, fala, é assim, e para de continuar acompanhando aquele desenvolvimento. Então, cultura organizacional você mantém, você não delarga. Boa. Olha só. Porque, Lucas, o que ele falou é importante para os empresários. Não é ensinar somente uma vez. É criar um ambiente de ensino constante
Para sustentar. para sustentar. sustentar aquilo que o A empresário rede de saliência, porque o cérebro ele quer. perde a rede de saliência. Sim. Isso. Porque você sabe o que que mais Parece que acontece, Medeiros? tem um estudo para que uma pessoa aprenda uma atividade, fazer com excelência, ela tem que repetir 5 a 7 vezes. Ela tem que ver você fazendo, fazer com você e depois repetir várias vezes, né, Rafael? E ela tem Parece- que perceber que você está acompanhando o procedimento. Por quê? A Procedimento. psicologia diz que se as pessoas perceberem que estão sendo acompanhadas, elas se inclinam para comportamentos mais favoráveis. Então o líder às vezes fala e delarga. Não, você tem que delegar. Acompanhar, não delargar. Olha só. Eu faço um treinamento com vendedores hoje para poder levá-los à alta performance. E às vezes vendedores iniciantes. E eu descobri uma âncora, um bloqueio emocional no início, quando eu comecei a minha carreira, onde que a rejeição do não era uma dor terrível. Então eu ligava para o cliente, Rafael e Lucas, com a sensação interna de, ai, tomara que ele não atenda, para que eu não tenha um embate. Eu percebi isso logo no início. E um gerente falou assim, Ulisses, eu preciso de resultado, te dei 50 nomes, mas em 15 minutos você vem, esse não atendeu, esse não atendeu, esse não atendeu. Não, eu pedi resultados. Não quer dizer que a tarefa Então, esteja cumprida, que Não. tá tudo bem. Então eu vejo a fuga, o Rafael vai falar sobre isso, a fuga que o nosso cérebro tem de não enfrentar, certo, uma ação em que você vai produzir, né? E qual que é a ação de produção hoje? É eu prospectar um cliente, fazer uma simulação para ele, ir lá, apresentar a simulação para ele de uma maneira bem profissional e depois de um prazo de marcar outra reunião para fazer o fechamento. E muitos vendedores perdem nesse processo, Rafael, e outros têm medo de fazer o fechamento. Não, mas agora chegou a hora de colocar o valor e preço. Então, meio que, como eu tenho hoje treinado vendedores que não estão produzindo, que no fundo, tem esse bloqueio emocional da dor. Eu te instiguei com relação à tarefa pro Ulisses, que é justamente o tema que a gente escreve no upgrade da mentalidade. Eu trago o tema benefício da incompetência. Porque quando você não sabe fazer algo e o Ulisses faz para você, beleza. Mas você já pensou no fato de que você não quer aprender a tarefa? Porque o Ulisses fez para você. E é o que mais acontece no empresariado, no comércio, no varejo e nas empresas. Você não realiza a sua tarefa porque você não sabe. E o Ulisses acaba ficando sobrecarregado. E eu acho que é engraçado, quando você é chamado de incompetente, isso é legal ou é ruim, Medeiros? Parece que é ruim. Mas é engraçado que muitas das vezes você se beneficia da sua falta de capacidade, ou seja, da sua incompetência para a não realização da tarefa, mas para que o Ulisses, que tem a competência, ele realiza. Muitas das vezes eu vejo isso no meu meio, em que um setor ou uma pessoa fica sobrecarregada, ela está cheio de tarefas no dia a dia dela, muitas das vezes ela está com o ganho de perca, né? Muito, porque o coleguinha tá com a cabeça voltada, ele tem mais tempo para outras atividades, porque um setor ou um funcionário está sobrecarregado. Porque Aí que vem. alguém está se Quer ver uma beneficiando frase, da Lucas? incompetência. Quer ver uma frase? Não reclame daquilo que você permite. Você está permitindo, igual o Rafael nós demos exemplo aqui. Você está permitindo ser centralizador. Você está centralizando atividades que deveriam ser delegadas e ensinadas. Compreende? Então, Parece. assim, eu encontro muitos empresários, eu encontro muitas pessoas muito estressadas, com muitas atividades que eles estão permitindo. E eu falo isso lá em casa. Quando eu faço compras, as meninas já sabem que quem vai guardar as compras são elas. Olha só. Ou seja, quando você delega algumas funções, essa função é sua. Até mesmo no casamento é bom a gente deixar os papéis e as funções bem no radar.
Então, não reclame daquilo que permite. Não, e o Muitas pessoas benefício? estão ficando estressadas, que estão permitindo ser centralizadoras Sim. demais e vem as travas de ganho e tudo. Rafael, nós estamos agora chegando Ao fim, né? ao fim. Eu gostaria de coloca a logomarca da editora Kelps. Você consegue aí, por gentileza? Eu gostaria de fazer uma menção aqui ao Leandro Almeida, da editora Kelps, porque é onde eu acho que é onde você faz também a edição desses livros, né, Rafael? Sim. E é interessante que é uma gráfica, uma editora, e é um amigo, através dos livros do Rafael, que tem assim me ampliado muito a visão. E olha só, eu vou lançar um livro dia 21/10, às 19h14, e o Leandro, ele fez esse make-up, que é uma apostila. E essa apostila é Olha as ampliada, anotações aí. as anotações aqui. E essa apostila, ela é ampliada, ela é direcionada para a minha deficiência visual para facilitar eu ir corrigindo o livro. Então, é uma editora que tem, e é uma pessoa que tem um diferencial incrível, gostaria de mencionar aqui, agradecer a editora Kelps, né? Para procurar, você que quer colocar os seus... Escreveu livros, né, Lucas? Sim. E nós queremos Publicação. agradecer os nossos outros patrocinadores. Coloca aqui aquele slide, aquela foto com todos os patrocinadores que nós temos aqui, por gentileza. Então, a editora Kelps tem nos servido e o Leandro Almeida tem uma mentoria também para quem quer escrever os livros. E nós estamos aqui chegando ao fim, Lucas, mas com a sensação de quero mais, né? Eu Olha chego só, com um antes, olha saldo os nossos positivo. patrocinadores aí. Lê para mim, por gentileza, rapidamente aí, Lucas, para a É gente a poder... Visão 360 Consórcios. Isso, visão Sublime, 360 graus. A Rural Sublime, Cred. e a Sublime faz aquele Wind Banner, tá? A Rural Cred é do meu parceiro, né? Um cara faz consultoria, né? Rural aí. Tem Rocha a Santiago. Rocha Santiago, é um engenheiro, faz galpões, estrutura e também faz terraplanagem e abre aí condomínios. A XCOM é uma contabilidade sensacional da Daiane, show de bola. A minha empresa está sendo administrada por ela. E a Benfest, Lucas, fala da Benfest aí. A Benfest é nossa, né? A Ah, Benfest é nossa. A Benfest está ali no Parque Amazonas, atrás do Buriti Shopping. Um beijo para a esposa que deve estar lá fazendo as mulheres mais bonitas, né, minha vida? Exatamente. Continua aí, firme. Quem quiser conhecer, a Benfest é um salão sem hora marcada, ali na Alexandre de Moraes, atrás do Buriti Shopping, na entrada do estacionamento. Isso. Venha conferir, venha ficar mais bonita, porque beleza não tem hora. Olha, a Escola de Gestão de Tempo, nós já apresentamos aqui do Rafael Medeiros, também patrocinando o meu livro, o meu evento. Nova Era Drones, do Eric e do Vantuir. Gin Vision, é da Que é a doutora. minha doutora Érica. Você precisa Já de uma esteve consulta, aqui, né? já esteve aqui. Precisa de uma consulta mais específica, fala com ela, editora Kelps, Pina Acives, um parceiraço, né, da área comercial, Garcias Agronegócio, um grande parceiro lá de Tubiara, CNM, a Escola Novo Milênio ali em Campinas, sensacional, do Júlio César, né, sensacional, e da Patrícia. Olha, eu indico. E a Bissalt, você que quer fazer a sua usina solar, Brother Borges, nos segue aí, hein? Brother Borges no Instagram. E por último, a Mania Santa, patrocinadora desse visual novo aqui do Ox. E também agradecer a Barbearia Primos, lá da Avenida Milão, no Celina Park. Um grande abraço para o Josué, grande abraço aí para o Matheus, né, que sempre cuida do meu visual aí. Lucas, esquecemos de alguma coisa? Não, é isso aí mesmo. É isso mesmo, né? Chegamos ao final de mais Ao um final, episódio. vamos para as considerações, Lucas? Sim. Deixar o Agradecer Rafael pincelar. Pincelar o final? Final. Diga aí, E Rafael. você, Rafael, suas considerações para nós? Minhas considerações finais. Eu gostei do que o Lucas falou agora sobre a questão de funcionários ou colaboradores que aprendem a ficar hiperdependentes de um colega ou geralmente do líder, que o líder resolve tudo para eles. Um dos maiores papéis de uma liderança é gerar resolvedores de problemas, é formar pessoas que resolvem problemas e não formar repórteres de problema.
Tem líder que reclama para mim, mas ele formou o repórter de problema. Chega o funcionário lá, ele já sabe que o funcionário vai trazer problema. Lá vem o correio do capeta ali, ó. Lá vem o carteiro do diabo. Lá vem o carteiro do diabo trazendo notícia. Mas você hoje é teu. Porque um dos teus papéis é gerar pessoas que pensam, pessoas que aliviam o teu fardo. Ok? Então, forme resolvedores de problemas e não repórteres de problemas. Quero agradecer aos irmãos Borges por esse bate-papo incrível, enriquecedor. Nos siga lá no Instagram, @Rafael Medeiros Filho Oficial. Se você falar que assistiu esse podcast e mandar um direct, a gente vai dar um desconto incrível para você se tornar nosso aluno na Escola de Gestão do Tempo, onde temos mais de 10 mil alunos online. Estou te aguardando. Rafael, Lucas, e outra ponto comum que nós estamos caminhando junto. Eu trabalho junto com a minha esposa. Você também Sim. tem um negócio junto com a esposa. O Rafael tem uma esposa sensacional. A Carol, fala um pouquinho das mulheres, esse projeto. Casal Produtividade. Eu e minha Casal esposa, Produtividade. nós fazemos mentoria e palestras em todo o Brasil. Minha esposa palestra também focada em gestão do tempo para mulheres. Tem 4 livros escritos, entre eles o best-seller Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. Inclusive, estava olhando aqui o grupo dela agora. Amanhã ela está fazendo uma mentoria lá com as mulheres da nossa escola de gestão do tempo. Joia. Quem quer acessar a Carol através de você e também o Instagram da Carol. Carol Prudente Medeiros. Show de bola. E outra coisa, Rafael, como que é trabalhar juntos? Dá mais uma pinceladinha aí. Como é que é trabalhar junto? As dicas para você ser mais produtivo e evitar conflitos. Bom, a gente não trabalha o dia todo junto porque minha esposa ela ainda é concursada da Justiça Federal. Mas tem que trazer mais benefícios do que malefícios. Se estiver trazendo mais benefícios, as dificuldades elas são normais para um relacionamento maduro. Se o relacionamento é maduro, você sabe lidar com as dificuldades. Eu acho incrível um casal que tem unidade de propósito, porque a unidade de propósito está levando eles a construir algo que é para eles, para o futuro da família, para os negócios da família, para o bem-estar da família, a prosperidade. Então, um casal que ele tem unidade de coração e a mesma visão, o mesmo rumo, eles vão prosperar. Boa. É esse o segredo. Se vocês estão tendo conflito a ponto de dividir o coração, casa dividida contra si mesmo não prospera. Agora, os conflitos do dia a dia fazem parte desde que vocês tenham maturidade para lidar e resolver. Boa. Lucas, então apresentando aí, faz a sua apresentação. Pessoal, Quem que você é, o que você trabalha. Primeiro, agradecer a Deus. Isso. Graças a Deus estamos aqui em mais um podcast. Agradecer as nossas vidas, que chegamos todos aqui em segurança, que o Espírito Santo de Deus abençoe esse podcast. Amém. Eu sou Lucas Borges Ataídes, sou empresário, sou executivo, grande gestão no comércio e no varejo, especialista em vendas. Temos aí na sociedade a Benfest Parque Amazonas com a esposa, pai de 2 meninas, sou corretor de imóveis também. E é isso aí. Agradecer a todos. @Lucas Borges Ataídes, nos segue lá, @Brother Borges. E é isso aí. Mais um episódio concluído. Show. Com essa pessoa maravilhosa que é o Medeiros aqui. Olha, você que gostou desse conteúdo, compartilhe, deixa seu recado aí para nos incentivar cada vez Sim. mais, nos siga. Eu sou o Ulisses Borges, sou representante hoje de estruturação e soluções financeiras, através de consórcio e de créditos também. E a gente faz uma consultoria especializada para levantar capital, né, recursos financeiros para você gerenciar ou gerar para empresas e para o agronegócio. Sou palestrante nessa área comportamental e também tem uma área terapêutica que eu atendo a alguns pacientes, mas não muito, não é muito o meu tempo específico para isso. Sou escritor e te convidar também mais uma vez, se você quiser comprar algum livro, né? Entre em contato conosco. Visão Ampliada agora dia 21, já vai estar em audiobook, e-book, né, e livro também
físico, você pode acessar as nossas redes sociais, mandar um direct que a gente entrega para você. Se for e-book, você vai ter em mãos aí o link, né? Tranquilamente. E outra coisa, Lucas, só para relembrar, nós vamos lançar o livro Upgrade da Mentalidade em novembro, né? Isso, que dia, Projeto? Medeiros? Lá pro dia 20 de novembro. 20 de Joia. novembro, mais ou menos, nós vamos estar lançando aí. Aí vocês poderão ter mais acesso ao conteúdo de benefício da incompetência. E qual que é a frase que você usa para o benefício da competência? A competência te liberta. Isso é boa, né? Isso é boa. Você acha que eu falo bastante lá no livro sobre o benefício da incompetência porque ela está em vários âmbitos. Às vezes você gosta de um café, mas você não faz o café porque é sua mãe que sabe fazer o café. Mas você deixa de tomar o café porque é sua mãe que sabe fazer o café. Mas nós não estamos falando de café. E nós estamos falando da competência. Galera, um grande abraço, sucesso, visão ampliada, Brother Borges e gestão do tempo unidos juntos aqui Aê! para levar informações para você. Um grande abraço. abraço. Fomos! Show! Abraço.